Muito bom dia, são 11 horas e 10 minutos e nós estamos iniciando pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, a edição dessa terça-feira, ao vivo, para toda Manaus e para vários municípios do interior do estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é terça-feira, hoje no programa Exija Seus Direitos, nós vamos mostrar uma pessoa que procurou o programa Exija Seus Direitos porque ela quer ser um exemplo para outras pessoas que não conseguem se livrar do consumo de drogas e do consumo de bebida alcoólica. É uma jovem senhora, ex-drogada, ex-viciada, que procurou o programa espontaneamente para contar um pouco da sua história de vida e principalmente a sua superação. Hoje, ela veio ao programa para agradecer a ajuda que recebeu. Na hora que eu procurei ele não me disse não. Hoje no nosso programa também teremos muita emoção. Ontem eu tive o prazer e o privilégio de fazer um reencontro aqui ao vivo de irmãs Maria e Margarida, que não se viam há 20 anos. E se eu falar pra você que a Margarida tá bem mais perto de você do que você imagina? Pode ser. Pode ser? Acontece muito essas coisas assim. E eu posso chamar a Margarida pra vir? Pode. Pode ser, então dá um abraço pra mim. Jovem de 21 anos de idade, embriagado, sem carteira de motorista, atropela e mata duas senhoras ali no Parque das Laranjeiras. Nós vamos falar sobre este assunto, sobre a violência no trânsito no Carnaval. 8 pessoas perderam a vida e isto mostra que a política de trânsito em Manaus vai na contramão do que espera a sociedade amazonense. O Exija Seus Direitos, a edição dessa terça-feira vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. O senhor Luiz Lopes da Costa, ele é natural de Itacoatiara, ele ligou para a produção do nosso programa na esperança de reencontrar os irmãos que ele não vê já há 22 anos mais ou menos. Em 1993, os irmãos moravam no bairro da Compensa, na rua São Pedro. O Luiz teve que se mudar para o Careiro Castanho, pois havia conseguido no Castanho um trabalho. Permaneceu no Castanho por cerca de 5 anos. Quando voltou à cidade de Manaus, foi até o bairro da Compensa, descobriu através dos vizinhos que os irmãos haviam vendido a casa e teriam se mudado para o bairro do Zumbi. O Luiz recorda que o irmão Manuel trabalhava no mercado municipal em Manaus. A irmã Raimunda trabalhava como doméstica. Por diversas vezes, o Luiz Lopes da Costa tentou localizar os irmãos, mas não conseguiu. Os pais do Luiz são Francisco Lopes da Costa e Maria Albana da Costa, infelizmente ambos já falecidos. Então, se você tem alguma informação sobre os irmãos do Luiz Lopes da Costa, o Manuel e a Raimunda, que há aproximadamente 22 anos não se veem, por gentileza, entre em contato conosco, o telefone está aí, 3307-0423. Você pode mandar a sua mensagem de texto para 99419-0784, é o WhatsApp do programa Exija Seus Direitos. Então vamos mostrar agora um caso, e eu conversei com a Francisca, ela tem 42 anos, mãe de uma filha, ela é técnica em enfermagem. Eu estava saindo aqui da Band semana passada e ela estava ali fora para falar comigo. Aí ela se aproximou e me disse o seguinte: olha, eu vim aqui para agradecer, porque há algum tempo eu procurei ajuda, o programa me internou, eu era viciada em drogas, eu era viciada em bebidas alcoólicas, eu fui internada na Fazenda Esperança e eu quero vir ao programa para agradecer, dar o meu testemunho para que eu possa, inclusive, ser exemplo para outras pessoas que não conseguem esta superação, não conseguem esta vitória, não conseguem se livrar da maldita da cachaça e do vício das drogas. Aí eu disse para ela, então nós vamos fazer a reportagem, você pode até ficar de costa para as pessoas não lhe identificarem. Eu disse, não, eu quero dar o meu testemunho, eu quero aparecer
para que as pessoas vejam que se eu me libertei do vício das drogas, outras pessoas também podem seguir o mesmo caminho. Vocês vão ver a história dela, a reportagem que é um exemplo para todo mundo, é do Oliver Castro. A falta de estrutura familiar levou esta técnica em enfermagem a mergulhar no submundo das drogas. Incentivada pelos amigos, fumou o primeiro cigarro de maconha durante uma balada. A falta de estrutura familiar levou esta técnica em enfermagem a mergulhar no submundo das drogas. Incentivada pelos amigos, fumou o primeiro cigarro de maconha durante uma balada. Foi através de uma separação, a morte da minha mãe, né? E eu tentava preencher aquele vazio. Eu tinha uma filha pequena, fiquei desempregada. E aí eu fui para as baladas, né? Baladas e baladas. E quando foi um dia eu entrei na casa de uma amiga minha e a gente tava numa balada, tava todo mundo doidão. E aí me apresentaram a droga, né? E eu fiquei com medo, ia lá e voltava, não queria, mas fui lá e usei. E não demorou muito para Francisca se tornar dependente de uma das drogas mais perigosas, o crack. Eu conheci um homem e a gente passou a noite usando e aí eu achei bom e dei continuidade. E foi terrível, porque a lombra é em 5 segundos. E depois que passa aquela lombra, mano, só é desespero. Vou viciar. Fiquei viciada. A enfermeira consumiu drogas e bebidas alcoólicas durante 5 anos. Para sustentar o vício, chegou a roubar e vender tudo que tinha em casa. Ao relembrar de tudo que passou, se emociona. Eu não recomendo para ninguém, porque é terrível. É terrível. Hoje eu agradeço minha irmã, porque ela me ajudou, né? Sei lá, é muito ruim, eu não recomendo para ninguém isso aí. É muito triste. Eu acabei com a minha filha tinha tirado geladeira, fogão novo. Eu tive que vender por R$500 para pagar traficante. Então, na hora que eles querem que tu seja usuário, tu tá iniciando, eles te dão. Pega, vai lá, usa. Só que quando você é dependente, eles não te dão mais. Eles te vendem. Eu comprava 2 papelotes para pagar no outro dia com R$50, né? Onde um papelote era R$10, eu pagava com R$50. E era assim. Solteira, 42 anos de idade, mãe de uma filha de 20 anos, em novembro do ano passado, ela tomou uma decisão importante, se internar na Fazenda Esperança. Conheci um Deus maravilhoso, que lá tudo pode, sabe? Tem as rotinas, você acorda às 6 horas da manhã, 7 horas você está na capela, você está buscando a Deus. Então eu aprendi a dizer não à droga, eu aprendi a dizer não. Francisca Souza dos Santos passou 4 meses internada na Fazenda Esperança. Lá, segundo ela, aprendeu a reorganizar sua vida. Hoje, ela veio ao programa para agradecer a ajuda que recebeu. Na hora que eu procurei ele não me disse não, entendeu? Então ele poderia ter dito, vai pra lá, tu tá só osso, tu não tem mais jeito, mas não. Ele chegou e me deu a mão, né? E eu falei para ele, olha, o deputado Marcos Rota. E eu disse, olha, deputado, que depender de mim, da minha família, eu vou fazer esse tratamento. E quando eu falei para ele, que eu mostrei a identidade para ele, que eu tenho essa foto, né? Que isso aqui eu tava com 42 quilos, quando eu entrei na fazenda, ele se apavorou. Disse, mulher, graças a Deus, e vibrou junto comigo, né? Então essa pessoa eu levo o resto da minha vida no meu coração. E vou amar de paixão, assim, porque ele é tudo de bom. Ele é maravilhoso, ele entende, ele sabe o que é o sofrimento de uma família com dependente químico. Para quem pretende experimentar qualquer tipo de droga, a ex-dependente deixa um recado. Diga não ao primeiro trago, porque se você der o primeiro trago, você é um viciado. E é difícil, é fácil entrar, difícil é sair. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe
esse amor. Não vale a pena, tente entender. A vida não tem graça sem você. Olha, queria cumprimentar o Sena pela edição brilhante que fez, a reportagem do Oliver Castro, brilhante. E tão brilhante quanto a edição e a reportagem é exatamente a história de superação da Francisca. Francisca, eu não fiz nada. Quem fez foi Deus, que operou na sua vida, e você, através da sua força de vontade e da sua dedicação, da sua fé. Se não fosse a sua fé, talvez você não estaria hoje nos brindando com essa história tão bonita que você acaba nos contando. E eu fico muito alegre, muito satisfeito em saber que a gente pode ser útil às pessoas, que a gente é uma espécie de porta para que as pessoas possam verdadeiramente alcançar os seus objetivos, né? E se ela hoje é uma mulher liberta das drogas, do álcool, creiam que isso deve-se à força de vontade dela, à fé e a Deus que operou na vida dela. Então está uma história narrada por alguém que foi ao inferno e voltou. Vocês viram ali na identidade dela, a foto, ela pesando 42 quilos. É uma mulher que estava à beira da morte, à beira do abismo, exatamente pelo consumo, pelo vício das drogas, pelo vício do álcool. Graças a Deus que nós temos instituições que são não governamentais, como a Fazenda Esperança, tem várias outras instituições que livram as pessoas da droga e do álcool. O governo precisa, os governos de uma maneira geral, precisam seguir esses bons exemplos da Igreja Católica, das igrejas evangélicas que tratam essas pessoas, porque são pessoas doentes. São pessoas que precisam da atenção, do espiritualismo, da medicina, das técnicas que estão aí para livrar essas pessoas desse vício. E vocês viram ali que ela mesmo narrou com riqueza de detalhes o que é a vida de uma pessoa viciada. Então, muito obrigado a Francisca pelo carinho das palavras e principalmente, Francisca, pela lição de vida que você dá hoje, não apenas a mim, que me emociona muito a sua história e as suas palavras, mas a lição que você dá a tantas e tantas pessoas que estão na mesma situação que você se encontrava. E através da sua fé, através da sua esperança, através da superação, da dedicação do seu objetivo, hoje é uma pessoa que é, sem dúvida alguma, um grande exemplo para essas pessoas, milhares e milhares de pessoas. Acredita-se que em Manaus nós tenhamos somente em Manaus hoje 80 mil pessoas dependentes químicas, 80 mil pessoas que estão à espera de um tratamento e de um ombro amigo. Parabéns, Francisco, que você continue trilhando a sua vida agora com a fé que Deus lhe deu e com esta grande motivação de superar os obstáculos. São 11h22, nós vamos a um rápido intervalo. Logo após o intervalo, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Oliver Castro. Ele está no bairro da Alvorada. Vocês vão ver uma história inusitada hoje no nosso programa. Segundo a reportagem que o Oliver está gravando nesse momento, nós vamos ver a reportagem amanhã. Uma criança mordeu a outra dentro do transporte coletivo 14 vezes. Vocês vão ver esse caso, nós vamos conversar com o Oliver. A reportagem completa no programa de amanhã. É rapidinho, é logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Vamos agora conversar com o Oliver Castro. O Oliver está no bairro da Alvorada, onde está gravando a reportagem que nós vamos exibir na íntegra amanhã, mas ele vai dar agora pequenos detalhes a respeito desse caso, que é um caso inusitado. Uma criança teria mordido a outra dentro do transporte coletivo, dentro do ônibus, 13 vezes. É isso mesmo, Oliver? Bom dia. Exatamente. Bom dia, deputado Marcos Rota, telespectadores do Exija Seus Direitos. A equipe do Rota Urgente está nas ruas de Manaus neste feriadão de carnaval. Nós estamos, nesse momento, falando ao vivo aqui do bairro Alvorada, localizado na zona centro-oeste de Manaus. Estamos na casa de uma família
está passando por um momento difícil, está vivendo, na verdade, um drama por conta desse ocorrido na última sexta-feira. Uma criança de mais ou menos 9, 10 anos de idade aplicou 13 mordidas em uma outra criança de apenas 2 anos de idade. A família já não sabe a que mais recorrer. Eu vou conversar rapidamente com a Natália Lima, que é a mãe da criança de 2 anos. Natália, como é que foi esse momento que você recebeu a notícia? Foi de total revolta por não saber o que fazer pela minha filha, pelo descuido de 2 monitoras que não puderam ajudar a minha filha, ou puderam e não fizeram nada. Minha filha precisando de ajuda no momento que ela estava sofrendo essa tortura, que foi uma total tortura com a minha filha. E hoje estamos assim, à mercê da dor da minha filha, do trauma que ela viveu. E então é isso. Como é que está sendo a convivência da tua filha? Está sendo muito difícil, ela mudou, ela não está se alimentando, ela não dorme, tem pesadelos, o comportamento dela está diferente, ela anda muito sozinha, triste. Nós estamos lutando para ver se volta a minha filha normal. Oliver, a motivação disso, né? O porquê que isso aconteceu? É uma criança de 13 anos que teria mordido a outra de 2 anos, é isso? Não. É uma criança de aproximadamente quantos anos? Uns 6 anos no máximo. Só que ela já é uma criança mais velha e forte. A minha filha é magrinha e pequena, onde minha filha não pode se defender. Nós não sabemos o motivo dessas agressões, porque a monitora não explicou nada, nós ficamos sem saber de nada. Na hora do desespero era só socorrer a Vitória, levar a Vitória ao médico, porque ninguém sabia o que fazer no momento. Ela estava sangrando muito. Olha, deputado, segundo informações aqui dos familiares, no momento que a avó chegou no interior do ônibus, a criança estava sangrando muito e as 2 monitoras que cuidam das crianças teriam saído para tomar água. Portanto, os detalhes completos dessa reportagem você vai acompanhar amanhã no programa Exija Seus Direitos. Ok, Oliver, eu queria que você colocasse o programa à disposição, nosso gabinete também à disposição, inclusive essa área médica, se a criança estiver precisando de alguma coisa, e sobretudo na área psicológica. A doutora Tecla já entrou em contato conosco, ela é psicóloga, e já se coloca também à disposição, que se a criança necessitar, se a mãe perceber que existe a necessidade também de um acompanhamento psicológico, nós já estamos disponibilizando aqui uma psicóloga experiente, muito competente, para poder então cuidar dessa criança, tá bom? Obrigada, eu agradeço de verdade, minha filha, e eu aceito sim essa ajuda que a minha filha está precisando muito desse acompanhamento. Ok, nós vamos então acompanhar, nós é que agradecemos o Oliver pela participação. Está aí uma mãe falando ao telefone, ela está no bairro da Alvorada, a reportagem vocês vão ver amanhã. Olha, eu não consigo entender como as pessoas só fazem isso da vida. Tinha 2 monitoras para cuidar das crianças. E as monitoras foram juntas tomar água. Então, eu não sei. A pessoa só faz isso da vida e faz mal feito. Só faz isso e faz mal feito. Bom, mas a reportagem amanhã no programa Exija Seus Direitos, vocês vão ver, inclusive, claro, os ferimentos, os hematomas numa criança que a gente não consegue compreender como é que 2 adultas não conseguiram evitar que, infelizmente, isso acontecesse a uma criança de 6 anos. São 11h30. Ontem aqui, segunda-feira, nós começamos a semana com o pé direito, nós tivemos mais um reencontro feito pelo nosso quadro Procura-se. As irmãs Maria e Margarida, que são 2 pessoas extremamente agradáveis, simpáticas. Nós promovemos aqui ao vivo o reencontro das 2 irmãs. Muita emoção, mais um reencontro. 20 anos depois, as irmãs se encontram aqui no nosso programa. Emoção, lágrimas e um longo abraço veio como um alívio para as irmãs que pareciam não acreditar estar juntas novamente. Agora, elas não se desgrudam por nada. De mãos dadas, conversam como 2 adolescentes. As irmãs não se viam há cerca de 20 anos.
Separadas pelo acaso, Maria e Margarida estavam apreensivas antes do reencontro. Na verdade, a irmã de Maria estava no estúdio acompanhando o programa ao vivo. Já na sala ao lado, Maria pensa que vai participar mais uma vez do quadro Procura-se. Dona Maria, a senhora já esteve uma vez aqui no programa Exija Seus Direitos? Já não me lembro o tempo, já faz mais de uns 5 anos já. Há 5 anos você esteve aqui participando do quadro Procura-se? Procura-se. E agora eu estou novamente, né, minha irmã Margarida Guimarães Maia, que eu já tive notícia que ela mora no São José. Notícia que ela estaria morando aqui na capital, no bairro São José. São José. Mas eu não sei onde que é, então eu queria entrar em contato com ela, que eu queria vê-la. Ela tem quantos anos? Eu não me lembro quantos anos ela tem. Seu maior desejo é reencontrar a sua irmã, dar um abraço? Dar um abraço, assim, saudade dela. O sangue dela corre aqui na minha veia. O sangue do meu pai. Perde a esperança? Perdi não. Quero vê-la. As irmãs nasceram em Manicoré, interior do Amazonas. A última vez em que estiveram juntas foi em 1994, ano do tetracampeonato da seleção brasileira. De lá para cá, foram várias as tentativas de reencontro entre elas, mas nunca deu certo. Bem, o programa Exija Seus Direitos está no ar ao vivo. Na apresentação do deputado Marcos Jota, nós estamos aqui na expectativa de mais um reencontro no programa entre as irmãs Margarida e Maria. Elas não se veem há pelo menos 20 anos. Nós vamos conversar agora com a dona Margarida, que está aqui com a gente. Tudo bem, dona Margarida? Tudo bom. A última lembrança que a senhora tem da sua irmã? Olha, eu não tenho muita bem lembrança assim não, né? Porque já faz 20 anos, né? Eu já tô quase... Já não tendo lembrança, né? Mas, com certeza, se a gente se vê, com certeza a gente se reconhece muito bem. Você não lembra do último reencontro? Eu lembro que ela fazia um curso e um amigo meu também fazia esse curso. E quando meu amigo chegou lá que viu Maria, Maia, eu acho que é da Margarida. Foi que me levou isso e fez o encontro, foi ele que fez. A gente se encontrar. Maria Guimarães Maia, 69 anos, e Margarida Guimarães Maia, que completa 61 anos, no dia 22 de fevereiro, são irmãs somente por parte de pai, já falecido. E é chegado o grande momento, mais um reencontro ao vivo no programa Exija Seus Direitos. E se eu falar para você que a Margarida está bem mais perto de você do que você imagina? Pode ser. Pode ser? Acontece muito essas coisas assim. E eu posso chamar a Margarida para vir? Pode. Pode ser, então dá um abraço para ela. Um reencontro surpreendente e emocionante. Chegava ao fim 20 anos de espera. E quem disse que acabou? Nossa equipe segue para o bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, onde mora Dona Clarinda, irmã de Maria e Margarete. Na chegada, Dona Clarinda, emocionada, recebe com um largo sorriso e abraço as irmãs. Obrigada, senhor. Estou muito feliz. Surpresa? Surpresa mesmo, é verdade. Obrigado, meu Deus. Quanto tempo vocês estavam distantes? Há uns 20 anos, né? Porque a última vez que foi lá procurar ela, nem o lugar dela eu não achei ainda. Uma vida, né? É, uma vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado mesmo. O que você acha dos reencontros que são realizados no programa Exija Seus Direitos? Eu acho muito bonito. Muito bonito, muito emocionante, muito importante, sabe? Muito feliz para as pessoas, sabe? Tanto para quem procura como quem é achado. Você imaginava um dia estar no programa justamente para reencontrar suas irmãs? Não, eu imaginava porque ela já tinha me falado, né? Aí, quem sabe um dia não vai ser achada mesmo, né? Porque esse programa acha mesmo. Programa... Sempre acreditei. Sempre acreditei e acredito. É mais uma família separada pelo destino que se reencontra no programa Exija Seus Direitos. O próximo pode ser você. Muito obrigado a vocês que nos auxiliam, nos ajudam, entram em contato conosco, nos passam as informações.
e nós atingimos aqui o nosso objetivo de quase 19 anos, que é através do nosso quadro Procura-se, encontrar as pessoas desaparecidas e devolver essas pessoas às suas famílias. Olha, para nós aqui do programa não tem nada mais gratificante, mais emocionante, né, que nos toma realmente de emoção do que poder fazer a estes reencontros, né? São pessoas muito simples, são pessoas humildes. A Maria morava em Manicoré, juntamente com a Margarida, aí perderam o contato e 20 anos depois, 20 anos se passaram até que nós conseguimos então receber estas informações e trazer a Margarida aqui para o estúdio. Queria muito agradecer a Maria, agradecer a Margarida por nos permitirem mostrar este reencontro, que é um reencontro marcante, emocionante e que nos alimenta cada vez mais a continuar agradecendo a Deus, em primeiro lugar, e agradecendo a grande audiência do Exija Seus Direitos. Então, muito obrigado mesmo às pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboram para que o programa Exija Seus Direitos possa continuar sendo esta referência em procurar as pessoas desaparecidas, reencontrar as pessoas desaparecidas e devolver as pessoas às suas famílias. Muito obrigado por essa história bonita, mais um reencontro que entra para a galeria dos reencontros do nosso programa e, acima de tudo, para a história do programa Exija Seus Direitos. 11 horas e 37 minutos, telefonia continua sendo o principal motivo de reclamação dos consumidores. A telefonia móvel, os smartphones, os celulares, eles crescem numa velocidade tremenda o número de aquisição, de vendas de linhas de aparelhos. O problema é que a infraestrutura das empresas de telefonia móvel, sobretudo, não acompanham de maneira alguma o número de clientes. E claro que os problemas são diários. Desaparecimento de crédito, oscilação de sinal, a pessoa que não consegue sinal para a internet. Olha, é uma ligação que cai, problemas constantes na capital e também no interior do estado. Os detalhes na reportagem especial do Oliver Castro. No ano passado, a maior parte das reclamações que chegaram aos órgãos de defesa do consumidor diz respeito à prestação de serviços das empresas de telefonia celular. E pelo andar da carruagem, em 2015, o consumidor amazonense vai continuar na bronca contra as operadoras. É péssima, péssima. Primeiro o seguinte, começa pela NET. A NET, a minha conta é paga no débito automático. E vendo conta para me pagar. E é no débito automático, eu estou lá com o meu extrato da conta, né? Paga. E ela continua mandando. Aí cortou o telefone, cortou a minha televisão e cortou a minha internet. Olha, é péssima. Minha filha menor de idade, chegou uma conta da Vivo para ela. Menor de idade, ainda tem que correr atrás disso. É péssima, péssima, péssima. Telefonia todas. Péssimo, péssimo. Fica fora de serviço, a internet não pega. E quando a gente vem aqui para resolver, um atendimento péssimo. Às vezes a gente liga, tem que ligar várias vezes para a pessoa poder atender. Às vezes a gente liga, aí o telefone, a informação que a gente tem é que a gente não tem crédito e a gente tem crédito. Então eles dão umas informações assim, sem sentido. Quem depende do celular para trabalhar ou até mesmo chamar o SAMU ou a polícia, é preciso contar com a sorte para conseguir uma ligação. No entanto, a maioria das vezes, o resultado é revoltante. Inclusive aconteceu isso já, né? Eu queria ligar com apoio aí, né? Numa situação aí, mas não deu, entendeu? A telefonia deixou você na mão? Deixou na mão. Os planos oferecidos pelas operadoras de telefonia têm deixado muitos consumidores sem saber o que fazer na hora de cancelar a conta. Com a morosidade no atendimento, sobra reclamação. Botaram na minha conta uma outra linha sem eu saber, eu tô com problema e eu falei que eu já vim aqui resolver e até agora não resolveram nada para mim. Eu vou ter que até ir no Procon para resolver, entendeu? E é cada dia mais péssimo. Aí eu vim agora aqui para fazer exatamente, pedindo por que estava vindo as contas. Aí a moça disse, simplesmente porque a senhora não pagou. Mas eu digo, pô, mas eu fiz, eu liguei para lá e eles cancelaram.
Segundo o seu Juraci, ele já percorreu diversas lojas da operadora na tentativa de resolver o problema, mas até agora nada feito. O que aconteceu na hora do atendimento, seu Juraci? Ela disse que não tinha jeito, eu tinha que pegar o papelzinho para telefonar para lá e eles iam resolver o problema. Aí eu disse para ele que o papelzinho não adiantava, que tocava o dia todinho, a gente não tem tempo para isso. Como é que foi o atendimento na hora? Ele não deu muita atenção para o senhor? Não deu muita atenção não, porque não é conveniente, né? Você ficar com o papelzinho daquele, ficar o dia todinho esperando pelo número do telefone, aí não tem condição. Você não tem só isso para fazer num dia, só se for aleijado, tem ali só esperando que ela atenda, né? Porque não tem condição, né? Assim como o seu Juraci, muitos consumidores aguardam melhorias na prestação do serviço de telefonia celular no Amazonas. Não é só no Amazonas, né? É no Brasil inteiro essa pouca vergonha das operadoras. Vejo que nós chegamos ao ponto de ter uma CPI instalada também no estado do Amazonas, a exemplo de outros 18 estados brasileiros. As operadoras assinaram um termo de ajustamento de conduta perante a CPI. A CPI solicitou, inclusive, o indiciamento criminal do representante, do presidente da Anatel, que é a grande responsável, aliás, pelo serviço chegar no ponto que chegou. A Anatel não tomou providências no passado, ela foi alertada por vários órgãos de defesa do consumidor, o Tribunal de Contas da União alertou a Anatel fez ouvido de mercador, é a agência reguladora dos serviços de telefonia, não tomou providências, ficou inerte, não fez o seu papel de agência e o resultado não poderia ser outro. É isso que nós estamos vendo aí agora. Estou esperando agora passar o carnaval, que é quando as coisas começam a funcionar no Brasil, para que a gente possa definir algumas políticas que nós vamos empreender em Brasília com relação à telefonia fixa, móvel e também internet. Vocês são testemunha de que nós aqui no Amazonas fizemos tudo o que nós podíamos na condição de deputado estadual. Agora, nós vamos procurar também fazer tudo o que estiver ao nosso alcance no âmbito federal, porque não dá mais para essas empresas continuarem comercializando tantos produtos, tantos serviços e não fazem investimento na infraestrutura, não fazem melhorias no sistema de telefonia. Então a gente paga caro por um serviço que é muito ruim, é um dos mais caros do mundo que nós pagamos para ter esse serviço aí. Veja que o Oliver, apesar de ser muito esforçado, o Oliver Castro não teve que fazer muito esforço para pegar esses depoimentos. Em apenas uma loja da Vivo, ali na Djalma Batista, ele colheu todos esses depoimentos de pessoas que estão insatisfeitas e, em alguns casos, com razão, revoltadas pelo posicionamento da empresa. Então, a Vivo, a TIM, a Oi, a Claro, estas empresas precisam melhorar o seu tratamento com os seus consumidores e precisam melhorar também a qualidade dos serviços ofertados aos consumidores do Amazonas, que é uma vergonha. Se na capital já é ruim, vocês não têm ideia do que nós vimos no interior do estado do Amazonas. É preciso que todos nós, Ministério Público, Delegacia do Consumidor, o PROCON, o Ministério da Justiça, a Agência Nacional de Telecomunicações, os nossos parlamentares estaduais, municipais e federais, as agências todas, que todos nós possamos forçar essas empresas de um jeito ou de outro a melhorar a qualidade do serviço. 11h45, banda dos 5 Estrelas, hoje fechando o carnaval a partir das 4h da tarde. A banda já existe há 19 anos. Hoje na Avenida Getúlio Vargas, ao lado ali do Shake Club, o presidente é o doutor Eliezer Gonzalez, nosso companheiro aqui da Band. Um abraço ao Charles, às 5 Estrelas. Eu conheço o Charles desde a época que eu cheguei aqui em Manaus, ele era garçom ali do Bar do Armando. Aí o Eliezer Gonzalez, muito querido por todos nós aqui na Band. Hoje, Bar dos 5 Estrelas, às 4h da tarde, já tem 19 anos essa. Olha o Maradolfo cantando ali. Maradolfo foi meu amigo do Jornal Amazonas em Tempo. Hoje, 4h da tarde, então, banda dos 5 Estrelas, ali ao lado do Shake Club. Um abraço ao Eliezer Gonzalez. 11h45.
Nunca se matou tanto no trânsito de Manaus quanto nesse carnaval. E parece que as políticas de trânsito precisam ser reordenadas. 8 pessoas perderam a vida. Na madrugada ali de domingo à noite, 2 senhoras perderam a vida porque foram atropeladas na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. Detalhe, o causador do acidente tem 21 anos de idade, estava embriagado, sem carteira de habilitação. Detalhes no Rota Policial, a reportagem é do Oliver Castro. Antes do carnaval, o Detran lançou uma campanha educativa ressaltando do perigo de dirigir sob o efeito do álcool. Mais de 50 mil kits com material de alerta, inclusive bafômetro, que seriam distribuídos aos motoristas. Mesmo assim, os acidentes foram inevitáveis. Na Avenida Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus, 2 mulheres foram atropeladas quando tentavam atravessar a via. Uma delas morreu na hora e outra no hospital. Este homem, que testemunhou o atropelamento fatal, conta como tudo aconteceu. A família atravessando aqui a rua, né? Aí pararam na faixa de segurança. Quando foi assim, acho que uns 180, 190 km por hora, quando foi lá, foram assim, um impacto muito forte, o barulho. Ele estava correndo, 180, 190. Então a gente ficou indignado porque ele não parou para prestar socorro. Teve uma atendente que estava de folga, aí ela pegou o carro, correu atrás dele e abordou ele na frente porque o carro também não tinha condições de dar continuidade, que estava totalmente acabado o carro. O condutor Darlisson do Nascimento, 21 anos, não tinha licença para dirigir. Na delegacia de polícia, ele confirmou que havia bebido antes de pegar o carro. Não, eu tomei 6 latas de cerveja. De acordo com a polícia, o motorista trafegava em alta velocidade. Comprovadamente embriagado, não tinha habilitação, velocidade muito alta, incompatível para o local, é um local de grande aglomeração. Omissão de socorro e um duplo homicídio. Então foi feito o flagrante, ele não vai ser afiançado, considerando todas essas qualificadoras, não será afiançado e vai descer para a cadeia e vai responder por esse crime grave que cometeu. No velório de Marilete Galeste, a dor da família. A comerciante deixa 5 filhos. O corpo da cunhada, Lúcia Menino de Souza, seguiu para Cuiabá, no Mato Grosso, onde ela morava. O motorista, Darlisson Ferreira do Nascimento, foi encaminhado ao presídio. É a irresponsabilidade que acaba matando no trânsito brasileiro. Eu sou muito revoltado com essa questão de pessoas que, embriagadas, sem carteira nacional de habilitação, pegam o veículo, transformam numa arma letal e mortal, tira a vida de jovens senhoras, mãe de 5 filhos. E vejam a situação. A testemunha que diz que estava a 180, 190 por hora. Eu não duvido nada mais. Porque vocês viram ali, inclusive, as condições que o carro ficou. A forma com que o carro ficou. Os danos ocasionados ao veículo. O cidadão tem que entender que nós vivemos hoje um trânsito altamente estressante, né? As pessoas não podem, de maneira alguma, deixar de cumprir as regras. Se nós temos regras que diz não pode beber e dirigir, não pode beber e dirigir. Mas as pessoas parecem que quanto mais bebem, melhores ficam no volante. Este é o raciocínio de algumas pessoas. Então está aí o resultado. O governo, de uma maneira geral, precisa rever a sua política de trânsito. Não está funcionando. Agora pergunto se o Darlisson quer um bafômetro daqueles do Detran, para ele saber quanto que ele bebeu. Porque é para isso que serve aquele bafômetro. Se não pode beber um copo de cerveja e dirigir, por que é que o Detran me compra 200 mil reais em bafômetro para distribuir para o cidadão? Então vejam as políticas de trânsito que nós temos. Tomara que esse cidadão fique mofando dentro da cadeia. Porque é o mínimo que nós queremos que aconteça, até para que a família tenha em si um sentimento de justiça. Final de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem as irmãs Socorro e Conceição, que vão comandar o Câmera 13. Um ótimo almoço, uma ótima e abençoada tarde a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.